Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha de cabeça na cronologia gigantesca de Warhammer 40.000. Nossa base é uma transcrição de vídeo bem detalhada, né? Exato. O objetivo é simples, entender os eventos cruciais que levaram a galáxia a ser, bem, esse lugar sombrio que a gente conhece no milênio 41, 42. Prontos para essa viagem? Com certeza. Vamos destilar o essencial, né? Desde lá do comecinho cósmico até agora. É chão, mas é chave para sacar o estado atual das coisas. Beleza. Então, o início de tudo, muito antes da humanidade sequer existir. Tinha o material e o imaterial. O famoso Warp. Isso. E duas forças primordiais, digamos assim. De um lado, os antigos, os Old Ones, que semeavam vida pela galáxia. E do outro, Do outro, os Ctã, entidades meio etéreas, devoradoras de estrelas. E aí, no meio disso, surge uma raça, os Necrontyr. os Necrontyr. Aqueles com a vida super curta, atormentados pela morte, né? Exatamente. Eles buscaram a ajuda dos antigos para ter mortalidade, basicamente. Mas os antigos, negaram. E aí? Aí eles encontraram os Ketã e fizeram um pacto. Terrível. Trocaram seus corpos de carne por metal vivo. Nasceram os Necrons. Imortais sim, mas sem alma. Nossa, e isso deu início à tal guerra celestial. Isso mesmo. Uma guerra de escala inimaginável. Os antigos até criaram raças para ajudar, tipo os Eldar e os Korks, usando o poder do Warp e tudo mais. Mas não deu certo pra eles, né? No fim, não. Foram derrotados, os Necrons venceram, mas, olha só, eles se voltaram contra os próprios Setã, aprisionaram eles, e depois de tudo isso, cansados, enfraquecidos, eles decidiram hibernar. Hibernar. Por quanto tempo? Milhões e milhões de anos. Tipo, 60 milhões de anos. Deixaram a galáxia vazia, praticamente. Um vácuo de poder gigantesco. E quem ocupou esse espaço? Os Eldar, eles tiveram seu auge aí, dominaram a galáxia por, muito tempo. Desde uns 65 milhões de anos antes da nossa Era Comum até o milênio 25, mais ou menos. Parecia uma era de ouro pra eles, então. Foi sim. Mas, como muitas histórias, né? O poder absoluto corrompe. O Império Eldar caiu numa decadência, num excesso psíquico absurdo. E essa energia toda foi pra onde? Pro Warp, exato. E lá no Warp, essa energia toda começou a se juntar, a formar uma nova entidade. Lá pelo milênio 25, essa entidade, Slaanesh, começou a despertar. E isso causou problemas. E como? Gerou tempestades Warp fortíssimas, isolando mundos. Para a humanidade, isso marcou o início da Era da Discórdia. Então a queda dos Eldar e os problemas da humanidade estão ligados. Totalmente. E o nascimento mesmo de Slaanesh, lá para o milênio 30, foi um cataclisma. Destruiu o coração do Império Eldar, matou bilhões de Eldar de uma vez só e rasgou a realidade, criando o Olho do Terror. Caramba! Uma cicatriz permanente no espaço-tempo. E a humanidade? Onde ela entrava nisso tudo antes dessa bagunça? Olha, enquanto os Eldar dominavam, a humanidade estava aqui na Terra evoluindo. Surgiram até uns seres imortais, os Perpétuos. E lá por 8.000 a.C., nasceu quem a gente viria a conhecer como o Imperador. Um psíquico absurdo de poderoso. E ele viu a humanidade chegar às estrelas na era da tecnologia? Viu sim. A humanidade teve seu auge ali no milênio 15. Mas aí veio a Era da Discórdia, causada pelo despertar de Slaanesh, né? As tempestades Warp isolaram as colônias. E teve a revolta das máquinas também, né? A inteligência artificial... Isso! A guerra contra as máquinas foi devastador. Muitos mundos regrediram, a humanidade se fragmentou toda. Vendo esse caos, o Imperador, ele decidiu que era hora de intervir. Aí chegamos no milênio 30. As guerras da unificação na Terra, ele criando os Thunder Warriors, depois os Space Marines. Os Astartes, e os Primarcas, seus 20 filhos genéticos. Com a Terra unificada, ele lança a Grande Cruzada. Objetivo: reconquistar a galáxia, reunir a humanidade e encontrar esses filhos perdidos. Horus foi o primeiro, né?
O queridinho. O primeiro encontrado, sim, virou o mestre de guerra. Parecia que ia dar tudo certo, uma nova era de ouro. Mas sempre tem um mas em 40K. Sempre. A tragédia estava ali, esperando. O imperador era ateu, impôs a verdade imperial. Isso humilhou primarcas mais religiosos, digamos, como Lorgar. E Lorgar foi corrompido pelo caos. Exato. Ele e outros, tipo, sussurrando no ouvido do Horus, explorando as falhas, as dúvidas. E no milênio 31, a bomba. Horus se rebela. Começa a heresia de Horus. Metade das legiões Astartes contra o imperador. Uma guerra civil galáctica. Que loucura. Foi brutal. Mas até que rápida, durou menos de uma década, culminando o cerco da Terra. O imperador enfrenta Horus, E destrói ele, mas fica mortalmente ferido. Para sobreviver, ele é confinado ao trono dourado. Uma vitória que custou quase tudo. E definiu os próximos 10 mil anos. 10 mil anos de quê? De um império bem diferente, né? Completamente. Virou um regime teocrático, adorando o imperador como um deus, a ironia máxima, já que ele odiava a religião. As legiões foram quebradas, viraram capítulos menores. E os primarcas leais sumiram. Muitos desapareceram, foram incapacitados. O império passou por eras sombrias, tipo a Era da Apostasia, com um tirano religioso no poder, Rugod-Vandiri. Depois a Era do Declínio, sempre na defensiva, sempre perdendo terreno. Até chegar no finalzinho do milênio 41. A situação estava como? Crítica é pouco. Os Necrons acordando em massa, os Tirânides chegando para devorar a galáxia e o Caos lançando a 13ª Cruzada Negra, que literalmente partiu o Império no meio com a Grande Fenda. Parecia o fim. Mas aí aconteceu algo inesperado. Sim, o retorno de um primarca leal. Roboute Guilliman. Isso muda o jogo. É a era Indômitos, né? Muda. E não muda. É uma nova era, sim. Guilliman está tentando desesperadamente salvar o Império, lançar novas cruzadas, reformar, mas a galáxia está mais ferrada do que nunca. Tem até o tal Império Obscuro, a metade isolada pela fenda. Que está sofrendo horrores, imagino. Com certeza. Então, para resumir essa jornada toda, vimos ciclos cósmicos, a ascensão e queda dos Eldar, o auge e quase fim da humanidade, a traição que moldou o Império para sempre. E 10 mil anos de uma luta desesperada só para sobreviver mesmo. Exato. É um universo definido por guerra sem fim, né? Contra uma escuridão que parece que vai engolir tudo. E fica a pergunta, eu acho. Qual? Com a galáxia rachada, inimigos por todo lado, mas com alguém como Guilliman de volta, será que o Império consegue, sei lá, quebrar esse ciclo de tragédia? Ou tá fadado a repetir os erros e a escuridão finalmente vence? Fica aí para pensar.